minutos para as 5 horas da tarde no horário oficial do Brasil. Seguimos com o Jornal da Record, segunda edição. Saúde e bem-estar. No ar, Viva Bem. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março. E aí eu lhe pergunto, você mulher que nos ouve agora, como está a saúde de seu coração? Hein? No Viva Bem desta quinta-feira, vamos falar sobre coração, a saúde do coração, em especial o coração da mulher. E para falar sobre o assunto, vamos falar com a doutora Cláudia Fragata, cardiologista e membro da SOBRAC. Tudo bem, doutora Cláudia? Como vai? Boa tarde, prazer tê-la conosco na Rádio Record, aqui no Viva Bem. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes. É um prazer também. Da mesma forma, a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, não é isso, doutora? Isso. E ela é situada onde? Em Brasília ou em São Paulo? A sede da Sociedade Brasileira de Arritmias é em São Paulo. Mas nós temos membros no Brasil inteiro. Muito bem. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Muito se fala em doenças cardíacas, muitas vezes relacionadas ao homem. A impressão que dá, doutora, muitas vezes, é de que o homem é mais propenso a ter problemas cardíacos. É isso mesmo ou as mulheres estão no mesmo patamar? Não, sim, os homens são, teoricamente, mais propensos a ter problemas cardíacos, como infarto, ter arritmias, ter problemas cardíacos mais do que as mulheres. Mas, hoje em dia, com as mulheres tendo um nível de estresse, trabalho semelhante ao homem, estão fumando tanto quanto o homem, ingerindo bebidas alcoólicas tanto quanto o homem, essa balança vem praticamente se equilibrando, com as mulheres tendo risco cardiovascular para arritmias, infartos ou outras complicações como derrame cerebral, quase igual ao homem. Muito bem, quando se fala de arritmia cardíaca, ela não é uma só, são várias, não é isso, doutora? A arritmia pode ser o quê? Pode ser uma fibrilação atrial, por exemplo, e outras causas também que são arritmias, é mais ou menos isso? Isso, existem vários tipos de arritmia. E a gente pode, uma das maneiras de dividir essas arritmias, como que a gente chama de supraventriculares, que estão da origem dos átrios, que são as partes superiores do coração. A fibrilação atrial é uma delas. Mas as arritmias também podem ter origem nos ventrículos, que são as partes inferiores que bombeiam efetivamente o sangue para o pulmão ou para o restante do organismo, que são as arritmias ventriculares e que, na maioria das vezes, podem ser potencialmente fatais. A extrasístole, por exemplo, hoje é uma arritmia? Sim, ela é um tipo de arritmia. Porque os cardiologistas dizem que quem tem extrasístoles é algo normal, que não é nenhum tipo de doença mais crônica, enfim. Sim, ela é relativamente frequente. Praticamente todos nós, uma vez ou outra na vida, temos alguma extrasístole, mas são em quantidades mínimas que não trazem repercussão nenhuma. O que acontece, a gravidade, é quando elas começam a ser em maior quantidade, começam a acarretar sintomas como palpitações ou degenerarem para arritmias mais graves, como taquicardias ventriculares ou até, mais gravemente, a fibrilação ventricular. A fibrilação ela pode ser crônica ou aguda, não é isso? A fibrilação atrial, sim. A atrial. Isso. Por exemplo, a crônica é aquela que deixa, não é sequela, mas é sequela o nome, não? Não seria sequela, muito bem. A gente chama a fibrilação... Isso. Coágulo. A fibrilação atrial, nós consideramos como crônica, é aquela arritmia, quando a fibrilação atrial já é de longa data, já dura há muito tempo, e o risco de tentar reverter essa arritmia é maior também do que só controlá-la. É quando a gente opta só pelo controle dessa arritmia, não pela reversão dela. E o controle dela se faz de que forma? Com amiodarona, por exemplo, algum comprimido, algum remédio? O controle da fibrilação atrial, quando nós optamos para reverter o ritmo, quer dizer, tirar a fibrilação atrial, restabelecer o ritmo sinusal, que é o ritmo normal do coração, uma das drogas que a gente pode lançar a mão, sim,
é a amiodarona. Mas existem outras drogas também que podem ser utilizadas. Podem ser utilizadas como beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, drogas mais específicas como propafenona. Existem uma série de medicamentos que a gente pode lançar mão, tanto para tratamento, para reverter a fibrilação atrial, quanto para apenas controle dela. Agora, isso se faz no caso de pessoas que ainda não são aquelas pessoas que têm que passar por uma cirurgia, por exemplo, de ablação, não é isso? Isso. A ablação é uma opção de tratamento definitivo, diga-se de passagem. Isso. Que na fibrilação atrial, especificamente, a gente ainda tem muito o que avançar a respeito. As experiências são boas, mas a indicação ainda é para casos específicos da ablação da fibrilação atrial. Agora, doutora, a extrasístoles, ela pode se transformar numa fibrilação atrial? Sim, as extrasístoles atriais, dependendo do momento do ciclo do coração em que ela ocorre, ela pode acabar degenerando o ritmo do coração para a fibrilação atrial. Certo. Agora, os batimentos cardíacos, o normal desses batimentos em cada pessoa é variar de 60 a 100 por minuto, não é isso? Isso. Uma pessoa, por exemplo, doutora, que toma medicação, né, o antiarrítmico, para manter, né, o nível do coração, essa pessoa costuma ter o batimento mais baixo ou mais alto? Mais baixo, é isso? Isso, tende a manter, que a frequência... Próximo de 60? Isso. A frequência cardíaca, nossa, ela varia durante as 24 horas, varia dependendo da atividade que nós fazemos. Se estamos correndo, ela aumenta, se estamos dormindo, ela diminui. E alguns antiarrítmicos, elas tendem a manter a frequência cardíaca sim. Aliás, a maioria dos antiarrítmicos tende a manter a frequência cardíaca mais para baixa. Agora, como fazer para identificar, hein, sem a necessidade do eletrocardiograma, aquela verificação do pulso, tudo isso, não diria prevenir, mas pelo menos identificar se a pessoa tem fibrilação ou não, ou extrasístoles ou não, é possível pelo pulso fazer isso? Olha, é assim, identificar certamente é mais difícil, mas dá sim para supor que, dá para inferir que possa ser uma arritmia tipo fibrilação atrial, quando nós pegamos o pulso e ele está irregular. A pulsação não é rítmica, ela é irregular. Mas as extrasístoles também podem dar um pulso irregular. Para a gente fechar realmente o diagnóstico de fibrilação atrial é mesmo com o eletrocardiograma. Certo. Mas o pulso irregular já chama atenção. Muito bem. Agora, o que muda, doutora? Até a gente começou essa entrevista falando de Dia da Mulher, que é amanhã. O que muda do coração feminino para o coração do homem, coração masculino, hein? São muitas diferenças? São algumas diferenças, sim. As mulheres, elas tendem a ter uma frequência cardíaca mais ou menos 8, 10 batimentos acima da dos homens, em média. Elas costumam ter uma frequência cardíaca um pouco maior do que os homens e são mais sensíveis às medicações antiarrítmicas, que elas têm o intervalo, o eletrocardiograma da mulher, ela tende a ter o intervalo QT, que nós chamamos que é a fase final do eletrocardiograma, um pouquinho maior do que os homens. E isso pode predispor a arritmias, a efeitos adversos do antiarrítmico mais frequentemente do que os homens. E elas são mais predispostas a terem AVC do que os homens, como complicação da fibrilação atrial. Certo. Agora, a fibrilação atrial, se tratada a tempo, ela evita também outros problemas de saúde, como o próprio AVC, e também que a doença deixe coágulos, não é isso? Isso, exatamente. E além das medicações antiarrítmicas, é muito importante também a anticoagulação, que deve ser manejada com muito cuidado, com um acompanhamento médico rigoroso, para que evitar justamente a formação de trombos
que ocorre na fibrilação atrial. Agora, doutor, o que causa a arritmia, hein? Uso de álcool, por exemplo, cigarro, esse tipo de situação, ele pode desencadear outras drogas, energético, tudo isso ajuda a acelerar o batimento cardíaco? Existem várias causas para a fibrilação atrial. Também, desde distúrbios de tireoide, mas sim, tabagismo, a pessoa fumar, uso exagerado de bebidas alcoólicas, associação de energético e bebidas alcoólicas podem levar, sim, pode aumentar o risco de fazer fibrilação atrial. Tá certo. Agora, para as pessoas que têm algum sintoma, o que podem fazer? Uma vez por ano, é interessante que faça aquele check-up com esteira ergométrica, eco, eletro, Holter, mapa, tudo isso num ano, a cada 2 anos. Qual é o prazo que é interessante que a pessoa faça todo esse tipo de verificação, doutor? O ideal é uma vez por ano, pelo menos eletrocardiograma, ou fazer pelo menos uma vez a cada 2, 3 anos, dependendo dos sintomas, o ecocardiograma, acompanhar com teste ergométrico, Holters, também dependem dos sintomas. Né? Mas uma vez por ano, pelo menos fazer independente da idade. Passar no cardiologista. Independente da idade. Independente da idade. Certo. É importante realmente porque muita gente, até para evitar, né, algo mais grave no futuro, porque muitas vezes a pessoa também pode não ter sintomas, não é isso? Sim, um grande problema da fibrilação atrial também é que ela pode não ter sintomas. A maioria das vezes a pessoa relata um desconforto, o coração batendo de uma maneira diferente, uma palpitação, mas às vezes pode não sentir nada. É verdade. Dependendo dessa situação, é até bom que sinta, né? Sim. Que é o lado positivo que é sentir para procurar logo um médico. Que seja um alerta para ela procurar o tratamento. Exatamente. Doutora Cláudia Fragata, cardiologista e membro da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, muito obrigado, é um tema muito interessante, muito importante realmente para a população, doutora, a fibrilação atrial, arritmias cardíacas, enfim, para o homem, para a mulher também, tendo em vista aí o Dia Internacional da Mulher, então um dia realmente para reflexão, cuidados e avaliações, não é isso? Isso, mas conscientizar, acho que não só as mulheres principalmente, mas todos os homens também, que é muito importante. A prevenção é a melhor solução sempre. O exame laboratorial, ele ajuda a identificar algum tipo dessas causas ou não? Sim, o exame laboratorial ajuda para descartar, por exemplo, algum distúrbio da tireoide que possa estar contribuindo para essa arritmia, ou alguns outros problemas do metabolismo geral que possam estar colaborando para o surgimento da arritmia. Muito bem, evitar então o cigarro, o álcool em excesso, energético e outras drogas também. Isso. Acima de tudo. Muito obrigado, viu, doutora Cláudia Fragata? Prazer falar com a senhora. Estamos aqui à Rádio Record de Florianópolis, à sua disposição sempre que houver alguma informação aí mais relevante sobre o tema. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e uma boa tarde. E parabéns pelo Dia da Mulher amanhã. Obrigada, parabéns a todos também. Muito obrigado, um grande abraço. Até mais.